Olá pessoal, eu sou o Paulo Thomas, coordenador comercial da Alfa Leilões e hoje eu vou te ajudar a avaliar imóveis rurais em leilão. A pergunta de hoje é: quero comprar imóveis rurais em leilão, mas eu nem sei por onde começar a avaliar um imóvel desse. E agora, Alfa Leilões? Vamos lá pessoal, para avaliar um imóvel rural não é muito difícil nem tão diferente assim, né? Falando aí de questões de princípios, né? O princípio ou por onde começar não é tão diferente do imóvel urbano, quando você para pensar que a melhor forma de avaliar um imóvel desse é comparando com outros elementos semelhantes no mercado, tá? Então, a metodologia é a mesma que você aplicaria para um imóvel urbano no final das contas, tá? Comparar esse imóvel com outras oportunidades semelhantes disponíveis no mercado, beleza? A grande dificuldade está em entender o que é o teu imóvel rural para que assim você possa encontrar outras oportunidades semelhantes à sua, tá? Então, o valor do hectare, por exemplo, ele é muito variável a depender de uma série de características. Mas quando você entende as características do teu imóvel, da tua propriedade rural, fica muito mais fácil você conseguir comparar ela com outras semelhantes no mercado, porque a partir do momento que você entende as características do imóvel rural que você está analisando, que você deseja adquirir, fica muito mais fácil de você procurar, na verdade você limita a tua procura, né? Especifica ela no mercado para entender o preço médio por hectare que uma terra rural com aquelas características específicas tem, beleza? A princípio, para você entender o valor do imóvel rural, você vai utilizar um método aí comparativo de mercado como você faria com o imóvel urbano, tá? Agora, antes da gente continuar e falar quais são as características que você tem que entender da tua propriedade rural para que você consiga fazer uma boa análise, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal para apoiar o nosso trabalho e para que a gente consiga fazer cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, vamos lá, já deixa o like agora, que às vezes você deixa para o final do vídeo e acaba esquecendo, tá bom? Brigadão aí pelo teu apoio. Bom, então vamos lá pessoal, voltando aqui para as características que a gente tem que analisar do imóvel, tá? Se você pegar simplesmente ali uma fazenda de 500, de 200 hectares, primeira coisa que você vai fazer é olhar a documentação desse imóvel, tá? Então a gente tem aí CCIR, né? Tem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, a gente tem alguns outros documentos que vão nos ajudar a entender o tamanho daquele imóvel e quanto de área aproveitável ele tem, tá? Uma coisa super importante do CAR é que muitas vezes várias matrículas estão unificadas ali no mesmo CAR, tá? Elas têm matrículas diferentes, mas quando é feito o CAR, ele é feito de todas as matrículas juntas, tá? Então, é muito comum da quantidade de hectares da matrícula não bater com a quantidade de hectares do CAR e por vezes essa também não bater com a do CCIR, tá? Como a gente disse, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, geralmente ele vai pegar um unificado ali de todas as matrículas que compõem uma determinada fazenda. A matrícula vai ser um imóvel ali individual, muitas vezes a fazenda é composta, na grande maioria das vezes, na verdade, é composta por mais de uma matrícula, e o CCIR, ele é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, que vem com informações diretamente do INCRA, tá? Então, o CCIR sim vai ter um número um pouco mais parecido, um pouco mais semelhante com o da matrícula, mas é muito comum que esses números nem sempre sejam os mesmos, tá? Mas eles vão ser próximos um do outro, com exceção do CAR, que pode sim ter um número muito maior, beleza? Com o CAR, normalmente você vai ter georreferenciamento, tá? O primeiro lugar para você olhar se o seu imóvel está georreferenciado é a matrícula, tá? E mais uma vez, a gente está falando aqui algumas coisas, você pode pensar, isso é muito diferente do imóvel urbano. Nem tanto. No imóvel urbano, por exemplo, você precisa saber onde o seu imóvel está localizado. O imóvel rural não é diferente, você precisa saber onde ele está localizado e a geometria daquele terreno, tá? A geometria do terreno sempre impactou muito a avaliação tanto de imóvel urbano quanto do imóvel rural. No caso do imóvel rural, o impacto é um pouquinho menor, né, na questão da geometria, mas a localização em si é super importante
E o que vai nos dar a localização do imóvel de 100, 200, 300, 1000 hectares, 1000 alqueires, é justamente o georreferenciamento, tá? Então a gente olha na matrícula, a gente vai encontrar se aquela parcela de solo ela está cadastrada, qual que é o número da parcela daquele solo, e muitas vezes a gente consegue, se não estiver ali na matrícula, que pode acontecer, tá? Se olhou a matrícula, viu que não tem informação de georreferenciamento, não significa necessariamente que ele não está georreferenciado, tá? Às vezes ele pode estar sim. E aí a gente consegue usar sistemas de pesquisa pública para poder identificar, como o CAFIR, por exemplo. Se você já tiver uma noção de onde fica a área pelo CAFIR, você consegue clicar em cima da área e ver que área que é aquela. E o que é mais preciso, que é o CIGEF, tá? Pelo CIGEF você consegue identificar as parcelas dos solos. Utilizando, por exemplo, o número do INCRA, você consegue encontrar a parcela do solo e assim identificar a localização do seu imóvel, caso ele tenha georreferenciamento, tá? Então, maravilha, já identificou onde está o seu imóvel, a geometria do terreno, vai verificar se a área que está cadastrada bate com a área dos documentos, porque muitas vezes pode ser que o georreferenciamento seja de uma área um pouco mais ampla do que aquela que está na sua matrícula, tá? Algo muito parecido com o CAR, muitas vezes ele pode pegar de várias matrículas juntas, tá? Mas com isso você já consegue ter uma boa noção de onde está o seu imóvel e pelas descrições da matrícula você consegue entender um pouquinho melhor onde ele fica e assim ter a delimitação do teu imóvel, perfeito? Com isso você já tem uma informação super preciosa sobre o imóvel rural, que é a sua localização e a sua delimitação. Já fica muito mais fácil para você procurar elementos no mercado de fazendas vizinhas, próximas, etc. Tá? Então você pegou uma fazenda do lado e vamos dizer que o preço está compatível, que está ali parecido, olhou uma fazenda atrás, também está parecido, né? Muitas vezes essas fazendas podem fazer parte do mesmo grupo, tá? Então tá um pouquinho mais fácil se avaliar, mas pode acontecer sim de você pegar uma fazenda que está do lado e o valor ser muito diferente. Aí você vai olhar para outras características. Topografia do terreno pode ter um grande impacto com relação ao valor do imóvel, tá? Então muitas vezes a fazenda vizinha ela tem um terreno declive, enquanto o seu tem um terreno ondulado, tem uma topografia ondulada ou plana, né? Suavemente ondulada. São topografias que tendem a ter um valor um pouco mais alto, né? A cultura que é praticada ali no solo também pode impactar muito o valor daquela propriedade rural, mas não só a cultura que está sendo praticada ali naquele solo, como o tempo em que está sendo praticada, tudo bem? As boas práticas para o preparo da terra, o tipo de terra que você tem, isso vai ter muito impacto, tá? Então, a partir disso, a gente começa a analisar muitos outros fatores sobre a tua propriedade rural, né? Então, a gente começa a falar de pluviometria da região, né? Então, a gente vê se chove muito, se chove pouco, como é que tá nos últimos anos, o tipo de solo, a tipologia do solo que tá naquela propriedade rural, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso. Se é um solo mais argiloso, consequentemente ele tem uma absorção melhor, uma drenagem melhor de líquido, né, da água, então ela tem uma hidratação melhor, dá para trabalhar melhor naquele solo, né, ele absorve um pouco melhor a água. A drenagem do solo, né, como eu comentei também, super importante, você acaba entrando nessa série de fatores, mas tudo isso você consegue entender um pouquinho melhor também, estudando um pouco a região em que aquele imóvel está, tá? Então, estudando um pouquinho a região, você já tem uma noção de chuva, tem uma noção no tipo de cultura que é trabalhada naquela região e o porquê que aquela cultura é trabalhada naquela região. Muitas vezes, a grande parte do solo que se tem naquela região é favorável para um tipo de cultura específica e aí a maioria acaba seguindo um padrão, né? E você acaba analisando mais uma vez o que outras pessoas no mercado estão fazendo. Então, todas essas características que você está entendendo do teu imóvel, no final te levam para o mesmo caminho, né? A comparação de mercado, a comparação com outras terras ali da região, tá? Mas todos esses tópicos aqui que eu falei, a gente pode resumir numa coisa muito simples, tá? Há quanto tempo é praticada uma determinada cultura naquela fazenda, tá?
Tendo essa informação, sabendo responder essa pergunta, fica muito mais fácil de você procurar outros elementos, tá? Porque você já tem, a partir disso, uma noção do tipo de solo, porque você já tem uma noção do que é favorável de se trabalhar ali, e tem uma noção também do preparo daquela terra, que também é algo que pode valorizar muito a propriedade rural, tá? A partir desse ponto, desse simples ponto de saber há quanto tempo é praticada a cultura, você já tem uma boa noção de como é o preparo daquela terra, de como ela vem sendo preparada ao longo de alguns anos aí, talvez, dependendo do tempo que está sendo praticado, e claro que isso tudo tem um grande valor, tá? Outro ponto super importante que você também vai identificar nos documentos do imóvel, né? Um dos principais é o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural, onde você vai identificar, por exemplo, área de preservação permanente e reserva legal, tá? Muito importante separar essas duas coisas. A área de preservação permanente é diferente de área de reserva legal. A área de reserva legal, ela tem uma restrição ambiental, mas você ainda consegue trabalhar nela, enquanto a área de preservação permanente, na grande maioria das vezes, você não vai conseguir trabalhar, tá? Você tem uma restrição muito mais rigorosa com a área de preservação permanente, tá? Tem alguns fatores que vão te ajudar a identificar essas áreas, por exemplo, rio, nascente de rio, geralmente esse tipo de coisa vai ser a área de preservação permanente, tá? E a margem do rio, né, uma certa margem do rio também vai ser a área de preservação permanente, enquanto outras áreas um pouquinho mais afastadas, dentro de um certo limite ali da margem do rio, vão ser, na grande maioria das vezes, área de reserva legal, tá? Então assim, mesmo sem você identificar ali no CAR quais áreas são de APP, que é a área de preservação permanente, ou a área de reserva legal, você consegue identificar simplesmente olhando o imóvel em si, entendendo se tem rio, se tem nascente de rio, você já consegue ter uma noção de onde fica. E no CAR você vai ter a divisão de quantos hectares são. Isso também vai impactar muito o valor da tua fazenda. Então muitas vezes tem uma fazenda de 1.000 hectares, mas que 500 hectares, 700 hectares são de área rural consolidada utilizada para plantio, para cultura ou, enfim, qualquer outra exploração pecuária. O tipo, né, de trabalho que tem naquela fazenda também é muito importante, né? Então pecuária vai ser um valor, agricultura vai ser outro, tá? Então, maravilha, vamos lá, a gente já entendeu a nossa fazenda, a gente já sabe onde ela fica, a gente já tem uma noção de quanto tempo é trabalhada uma determinada cultura naquela região, e a gente já sabe que dos 1.000 hectares, 650 são de área rural consolidada, ou seja, a gente está trabalhando efetivamente a cultura ali naquelas áreas, ou pelo menos em boa parte delas, né? Dá para chamar de área rural consolidada ou área de pastagem, por exemplo, dá para falar assim também, tá? Tem muita gente que usa esse termo, tá? Identificando tudo isso, maravilha! Abre ali o mercado imobiliário, abre site de corredor e procura áreas com 1.000 hectares, com aproximadamente 650 de área aberta ou área rural consolidada, uma cultura semelhante à cultura do teu imóvel, uma topografia semelhante à topografia do teu imóvel, uma localização parecida, perto da que o seu imóvel está. Entende? Você entendeu uma série de fatores para sim, no fim, você chegar e avaliar, comparando com outras fazendas no mercado, e entender ali qual que é o valor do hectare disponível no mercado, tá? Então sim, quando a gente fala de avaliação de imóveis rurais, tem uma série de coisas que a gente tem que entender, mas se a gente parar para comparar com o imóvel urbano, não é tão diferente. Se você for avaliar um imóvel urbano, você vai pegar ali a área privativa, vai pegar o estado de conservação daquele imóvel, vai ver se ele foi reformado, se é um imóvel novo, se é um imóvel velho. Tudo isso tem impacto na avaliação do imóvel urbano. E como que você vai fazer para avaliar? Pegar outros imóveis parecidos com o seu. Mesma coisa do imóvel rural. Você vai avaliar todas as coisas que a gente passou, topografia. Outra coisa muito importante é se a região costuma oferecer, se aquela propriedade rural mais especificamente costuma entregar a safra e a safrinha, né? Então se você tem essas duas colheitas aí anuais, né? Isso também é muito importante. E entendendo todas essas situações, entendendo o teu imóvel, você vai buscar parâmetros semelhantes no mercado e então você vai entender qual que é o valor de mercado
da tua propriedade rural, tá? E quanto que você consegue colocar ela à venda para poder vender mais rápido, ou se a compra que você está fazendo é uma boa compra, né? Isso porque a gente está dizendo que, entendendo tudo isso, você comparou ela com outra fazenda muito semelhante a ela no mercado. Então, para você entender se você está fazendo um bom negócio, você precisa pegar aquele valor daquela amostra, daquela outra fazenda disponível no mercado e entender quanto abaixo daquele preço você está comprando. Então, sim, você usou ela como parâmetro para poder avaliar a sua fazenda e isso está correto, porque seu objetivo é revender essa fazenda e tem outra semelhante por um determinado preço, você tem que trazer um preço ali semelhante a daquela fazenda, até um pouquinho mais barato para poder vender ela um pouquinho mais rápido, né? E se você está querendo praticar agricultura mesmo, fazer a exploração do solo daquela fazenda e quer ter uma grande vantagem na compra, fazer um bom negócio, também é muito importante você entender como que o mercado está trabalhando com uma fazenda com aqueles padrões, tá? Entendeu isso? Perfeito, você já sabe o valor de avaliação da tua fazenda e já sabe se o preço que você está comprando tá bom ou não, se é um bom negócio ou não, beleza? E mais uma vez, é possível, não só é possível, como aqui no site da Alfa Leilões, por exemplo, você tem diversas fazendas, diversas propriedades rurais com mais de 50% de desconto, tá? E análises em que a Alfa Leilões mesmo já fez essa análise prévia para poder te ajudar, para poder entregar para você uma boa análise prévia, te dar o caminho das pedras para você entender a avaliação daquela propriedade rural e conseguir entender se você está fazendo uma boa compra ou não, tá bom? Então convido todos vocês a dar uma conferida ali no site da Alfa Leilões e começar a entender melhor o valor de mercado das propriedades rurais e fazer muito sucesso com os leilões de imóveis rurais, tá? Leilão de imóvel já é muito bom, ou melhor, vou ainda melhorar isso aqui. Imóveis, investir em imóveis já é muito bom, investir em imóveis rurais é excelente porque a gente tem uma mega valorização ao longo dos anos, a gente está num momento excelente para poder comprar propriedade rural porque a projeção de valorização é de mais de 100% nos próximos anos e aí a gente traz, né, a cereja do bolo que são os leilões. Você consegue adquirir essas propriedades rurais, se beneficiar de todo o mercado imobiliário, né, no segmento rural e ainda adquirindo esses imóveis pela metade do preço, graças aos leilões de imóveis, tá bom? Então a gente está falando aqui de grandes oportunidades dentro dos leilões, que são os imóveis rurais, tá bom? Mais uma vez te convido a dar uma conferida no site da Alfa Leilões e colocar em prática tudo que você aprendeu comigo hoje. E claro, contando com a nossa equipe. Até a próxima!